Ei, gente, meu nome é Isadora. Eu tô aqui de novo para continuar falando da geologia para vocês. Então, vamos lá. Na aula passada, eu falei um pouquinho sobre o que é a geologia e falei um pouquinho sobre a Terra. Hoje eu vou continuar falando da estrutura da Terra e vou falar um pouquinho de placas tectônicas. As rochas vão ficar para a próxima aula, beleza? Bora lá. Então, pessoal, eu mostrei essa foto para vocês na outra aula. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre cada um desses sistemas que temos aqui, beleza? Vamos lá. Para a gente entender um pouquinho sobre a formação da crosta terrestre, a gente precisa entender sobre a formação dos continentes, dos oceanos e da atmosfera da Terra, né? No caso, a gente vai estar entendendo aí, então, dois sistemas, né? Que seriam esse sistema de placas tectônicas e o sistema do clima. Então, vamos lá. A fusão primitiva da Terra promoveu a formação da crosta e, consequentemente, dos continentes. O que aconteceu? Os materiais mais leves se concentraram nas camadas externas e os gases mais leves escaparam do interior. A gente pode ver aqui, ó, nessa foto, que os gases vão ser os formadores de grande parte da atmosfera e dos oceanos. Porque a gente tem ali, então, a saída do magma do interior da Terra. Quando ele vai sair, ele vai gerar vapor de água, que vai cair ali, e alguns gases. Notem que aqui a gente tem hidrogênio, nitrogênio e dióxido de carbono para a formação da atmosfera. Então, gente, o crescimento dos continentes começou logo após a diferenciação e continuou ao longo de todo o tempo geológico. Acredita-se que o magma partiu do interior derretido da Terra e ascendeu à superfície, onde esfriou-se e solidificou-se para formar a crosta rochosa. Mais para frente, a gente vai entender que o magma ele vai formar rocha, tá? A gente vai aprender isso em rochas. Essa crosta, ela fundiu-se e solidificou repentinamente, fazendo com que os materiais mais leves se separassem dos mais pesados e ascenderam ao topo para formar os núcleos primitivos dos continentes. A água da chuva e outros continentes da atmosfera erodiram as rochas, levando as mesmas a decomporem-se e desintegrarem-se. Esses detritos, então, se moveram para lugares de deposição mais baixos e formaram as praias, as deltas, os assoalhos de mares adjacentes. Essa repetição de acontecimento estruturaram o que a gente chama hoje de continentes. É tudo uma construção, né? A gente vai entendendo aos pouquinhos, porque é complicado mesmo. Vamos lá. E aí, e os oceanos e a atmosfera? Como que eles surgiram? A gente viu ali que seria, então, saindo ali do magma, né? Teria gerado a atmosfera. Alguns geólogos acreditam que a maior parte do ar e da água vieram de fora do planeta, por meio de materiais voláteis que impactaram o planeta depois que ele foi formado. Por exemplo, um cometa impactou a Terra e trouxe com ele materiais voláteis e a água. Outros geólogos acreditam que os oceanos e a atmosfera podem ter sua origem rastreada no nascimento úmido da Terra. Como isso teria acontecido? Os planetesimais, que eu falei na aula 1, eles já vieram com gelo, água e materiais voláteis. Beleza? No entanto, eu pedi para vocês lembrarem os gases que estavam escapando ali na fotinha do slide anterior. A atmosfera primitiva, ela era desprovida de oxigênio. Para a gente ter o que a gente tem hoje na Terra, né, que é a vida, esse elemento ele só surgiu quando os organismos fotossintéticos evoluíram. Aqui a gente tem um fóssil com o primeiro organismo fotossintetizante, tá bom? Vamos lá. E aí agora a gente vai falar dos sistemas da Terra. A gente tem um sistema do clima. A gente tem a atmosfera e a hidrosfera. O tempo é o termo que usamos para descrever a temperatura, a precipitação, a nebulosidade
e os ventos observados em um ponto da superfície terrestre. Todos sabemos quanto tempo pode ser variável. O clima é a descrição dos ciclos do tempo. Por exemplo, a gente pode falar assim, a gente tem um clima temperado. A gente tem um clima temperado de altitude. E tempo, a gente tem um tempo chuvoso, o tempo seco, e aí por aí vai. Vocês vão entender mais isso na aula de climatologia, mas esse forma o sistema do clima. Tá bom? E a gente tem o sistema de placas tectônicas, que era onde eu queria chegar. A parte externa da Terra, sólida, é como se fosse uma bola de cera quente. O que acontece? A gente tem aqui uma bola e por dentro é tudo quente. O resfriamento da superfície torna frágil a casca externa, a litosfera, a qual envolve uma quente dúctil, a astenosfera. Dúctil é que se movimenta. Então, vamos lá. Então, a gente tem a litosfera, que é a camada grossinha. A gente tem a astenosfera, que é a camada dúctil, quente. E o manto mais quente ainda. E a litosfera não é uma casca contínua. Ela se quebra em 12 grandes placas que se movem sobre a superfície terrestre com taxas de alguns centímetros por ano. A gente tem a convecção. Então, o que acontece? A gente tem um movimento que faz com que a gente tenha placas aqui em cima e a gente tem assim, ó, o material aquecido sobe e o resfriado afunda. Sobe, afunda, sobe, afunda. Esse movimento que vai se dar no manto e ali na astenosfera vai movimentar a litosfera. Beleza? Que é o movimento de convecção. E aí, como que eles descobriram que existiam placas tectônicas? Primeiro, tudo começou com a teoria da deriva continental. É como se todos os nossos continentes eles se encaixassem como um quebra-cabeça. E além disso, se encontraram fósseis. Eu falei que era muito importante isso na primeira aula. Se encontraram fósseis, por exemplo, na América do Sul, idênticos ao da África. E olha aqui, a gente vai ter, então, esse tanto de placa tectônica. Tá vendo? Que seria, então, a força motora que fez com que esses continentes se afastassem e se encontrassem. A gente tem três diferenças desses movimentos. A gente vai ter movimentos de placas, né? A gente vai ter o movimento transformante, que é como se as placas estivessem assim, que é a primeira foto aqui. A gente vai ter os divergentes, que eles estão se afastando. E a gente vai ter os convergentes, que eles estão se chocando. Então, vamos lá. Os divergentes, então, elas estão afastando. A gente pode ter um divergente oceano-oceano. O que a gente precisa saber disso? Que quando a gente tem esse movimento, a gente vai ter um vulcanismo, a gente vai ter terremoto, a gente vai ter rifteamento. O rifteamento é a expansão ao longo de uma zona estreita, que cria uma dorsal. É como se fosse, assim, um buraco enorme, tá? A gente vai ter uma expansão com esse tipo de movimento. A gente vai ter também os limites divergentes continente com continente, tá? E aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma fossa, né? Um caminho assim se abrindo, tá? Que é o rifteamento. E aí a gente vai ter os limites convergentes, que é os que estão se encontrando. Oceano, oceano, a gente vai ter as fossas marinhas, os arcos de ilha e os tsunamis, tá? Olha aqui que a gente está vendo nessa foto. Quando duas placas oceânicas convergem, forma uma fossa de mar profundo e uns arcos de ilha vulcânica. Então, a gente vai ter vulcão no mar, beleza? Quando são convergentes oceano-continente, a gente vai ter terremotos e cadeias de montanha. A gente vai ter um movimento que a gente chama de subducção. A placa oceânica ela é mais pesada. Então, o que acontece? Ela vai descer e a placa continental vai subir. Por exemplo, como é o caso da Cordilheira dos Andes. A gente vai ter convergente continente-continente, que a gente vai ter a formação do Himalaia. Por exemplo, a placa, no caso, a placa
Indo-australiana, ela é mais pesada, e a placa eurasiana, ela é mais leve, então ela vai essa eurasiana vai subir, e a placa australiana vai descer, e a gente vai ter a formação do Himalaia. E aí a gente tem terremoto. Limite transformante. São assim. O limite transformante acontece continental, continental, oceânico, oceânico, oceânica, oceânica e oceano-continente. A gente vai ter as falhas. A gente tem um exemplo, a falha de Santo André, que é muito famosa, né? E aí, pessoal, finalizando, a gente entendeu aqui os movimentos das placas tectônicas e a gente vai ter, isso é muito importante, porque caem muitas questões sobre a Pangeia. Eu falei que a gente teria, então, todos os continentes juntos. E aqui a gente tem a descrição de como eles se dividiram. E seria legal se vocês dessem uma lida, não precisa decorar, né? Só para ver. E a gente tem que entender que essa separação da Pangeia, ela, né? Essa fragmentação, ela se expandiu e acredita-se que ela vai se juntar de novo. Tá bom? Isso é muito legal a gente entender. Beleza? E por hoje foi só isso. Um beijo, até a próxima aula.